certificado de vacina, testes antígeno, teste PCR, tá aqui, esse aqui da cidade de Viena, vai ser assim, ou seja, é uma pequena amostra do que será o verão 2021. E aí, como é que fica para nós brasileiros? Assiste o vídeo que eu explico para vocês. Olá, sejam bem-vindos ao Drica Ribas TV. Eu espero que vocês estejam bem e saudáveis. Passaporte verde. Pois é, já na próxima semana, por exemplo, aqui na Áustria, no 19 de maio, o país vai reabrir, incluindo gastronomia, turismo, cultura e atividades esportivas. E outros países da Europa também, a partir da semana que vem, vão estar reabrindo as suas atividades. De olho no verão, de olho na insatisfação da população europeia, justamente porque as medidas de contenção do vírus foram medidas muito impopulares, muitos perderam os empregos, de olho na economia para ver se com aí no verão, com a movimentação de cidadãos europeus, isso vai ser possível administrar o tamanho do prejuízo depois de vários lockdowns. Bom, cada país aí está bolando a sua estratégia. No caso aqui da Áustria, a estratégia, inclusive quem mora aqui vai ver isso praticamente o tempo todo na imprensa, é o que eles chamam de 3G, 3G. Genesen, getestet, geimpft. Genesen, saudável, ou seja, que se recuperou de uma infecção de Covid-19. Esse daí vai ter que ter um teste, um exame de sangue para provar se tem anticorpos contra o vírus da Covid-19, que é tested, se você tem um teste negativo de Covid-19, e geimpft, se você está vacinado. Inclusive, a campanha de vacinação nas últimas semanas aumentou bastante o número de vacinas disponíveis e também os números. De acordo com o OEF, são mais de 3 milhões de pessoas que já foram vacinadas, pelo menos que receberam pelo menos uma dose da vacina até agora, e a tendência é que isso aumente das próximas semanas até o começo do verão, que é no fim do mês de julho. Outra coisa também é a taxa de incidência, que abaixou bastante, né? Teve momentos aqui em Viena que a taxa passou de 200 casos para cada 100 mil habitantes e atualmente está, no caso da Áustria, né, está em 85,8, o que é muito bom. Bom, como é que funciona esse passaporte verde? A princípio vai ser isso aqui que eu mostrei aqui para vocês no começo. Carteira de vacinação, não estou vacinada ainda, né? Não tem ainda o selinho. E isso daqui vai ser que você vai ter que, se você está na regra do geimpft, né, do vacinado, você vai ter que mostrar se você for para restaurante, se você for para hotéis ou para atividades culturais. Existe o plano de criar um passaporte, nesse passaporte verde, no estilo QR Code, quer dizer, uma coisa digital, nos celulares, mas esbarra aí um pouco na lei de dados pessoais. O governo austríaco queria vincular isso junto ao cartão do seguro social, o e-card, mas esbarra mais uma vez nas leis de dados pessoais e eles acreditam que isso expõe muito as pessoas sobre os tratamentos ou os problemas de saúde que as pessoas possuem e eles, muito provavelmente, isso não vai acontecer. O que pode, se isso vai acontecer a nível União Europeia ainda não se sabe, porque cada país aí tem as suas regras. Essa semana, por exemplo, aqui na Áustria, abriu-se uma pequena fronteira entre o Tirol e o estado da Baviera. E aí o governo teve que retirar a obrigatoriedade de quarentena de quem vem da Alemanha, dentro dessas regras que a gente explicou do 3, do DRAIG, ou seja, tem que apresentar teste, provar que está curado de uma infecção, ou a carteira de vacinação. Então, esse vai ser o mote do verão. Para os portugueses, a situação é muito boa, né? Até porque o governo português conseguiu controlar bem o vírus, então seguramente, eu imagino que nas próximas semanas vai haver uma, vamos dizer assim, uma regulamentação a nível União Europeia e não vai ser necessário mais as quarentenas, né?
Por exemplo, hoje, antes de gravar esse vídeo, eu estava vendo que a Áustria levantou a quarentena para a Itália. Então, que é o clássico do verão europeu, né? Os europeus do norte descendo para o sul. Bom, e aí a pergunta que fica é para nós brasileiros como fica. Para os portugueses, eu acho que está muito bem a situação, mas para nós a coisa é feia, né? Porque a situação no Brasil, infelizmente, é bastante difícil. Bom, de acordo com as regras atuais, nós temos que apresentar um teste de PCR, né, um teste laboratório com no máximo 72 horas, um teste ou em inglês ou em alemão, ou assinado pelo médico, ou um teste de antígeno de 48 horas no máximo, também ou em inglês ou alemão, ou assinado por um médico. Depois tem que fazer um registro online. Esse registro online você pode fazer tanto na página do Ministério das Relações Exteriores ou do Ministério da Saúde. E, além disso, fazer uma quarentena de 14 dias. O provável que isso permaneça, sim, isso muito dificilmente vai mudar. Inclusive, essa semana, eles estão falando, já colocaram as mesmas regras para o pessoal que vem da Índia. Estão com muito medo das mutações. E a gente está vendo aí, a gente viu algumas semanas atrás como foi no Brasil, e agora, infelizmente, na Índia, a coisa está completamente fora de controle. Bom, a questão do passaporte verde, né, do caso das vacinas, não vai ser um problema se você for vacinado por aqui nos países da União Europeia, porque isso vai valer para todos. E as vacinas que foram autorizadas é a da AstraZeneca, inclusive a AstraZeneca também teve no Brasil, BioNTech, Pfizer, Moderna e Johnson Johnson. Por exemplo, provavelmente o pessoal que vem dos Estados Unidos, os norte-americanos também não vão ter problemas de vir para os países membros da União, no caso que vir para a Europa. No caso do Brasil, a coisa fica um pouquinho mais difícil. O pessoal que vacinou com a AstraZeneca tem um pouco mais de facilidade. A Coronavac, que é a vacina do laboratório Sinopharm, que é a vacina que está mais sendo utilizada no Brasil atualmente, na semana passada, o laboratório Sinopharm entrou com um pedido de autorização de uso excepcional aqui nos países membros da União Europeia, mas isso são coisas que demoram, vai demorar ainda algumas semanas para se saber se essa vacina vai ser ou não autorizada. Se for autorizada, é uma boa coisa, mas infelizmente não é o único critério. Vem o critério das taxas de incidência. Quem acompanha o blog, quem já viu ou escutou os podcasts, a gente já falou isso inúmeras vezes, já falamos isso inúmeras vezes. E essas taxas de incidências, elas são, vamos dizer assim, projetadas através de testes. E esses testes, eles são os resultados e as estatísticas através de páginas, seja do Ministério da Saúde, aqui na Áustria é com a AGES, que é a Agência de Vigilância Sanitária da Áustria, no caso da Alemanha, o Instituto Robert Koch, e no caso do Brasil, infelizmente, em função vamos dizer assim, do descaso das autoridades, descaso do governo, a inércia da oposição, a gente estamos nessa situação horrorosa. E bom que os jornais, né, eles têm essa iniciativa de coletar esses dados junto às secretarias de saúde, mas isso não são dados oficiais, ou seja, não se testa no Brasil, a gente sabe que existem muitos mortos, a gente sabe que existe o colapso do sistema de saúde, mas não há como saber taxa de incidência, pelo menos até agora eu não li nenhum texto, um ou outro texto mais técnico saindo, por exemplo, do Instituto Butantan ou da Fiocruz, mas não vi até agora nada desse assunto, e isso praticamente vai ser impossível. Então a gente não vai escapar dessas regras, dos testes, desse registro e de quarentena. É praticamente impossível que a gente escape disso. Se você entrar na página do Ministério das Relações Exteriores da Áustria, vai estar lá que eles não vão autorizar voo nem da Índia, nem da África do Sul e nem do Brasil. As três mutações, a mutação brasileira, indiana e da África do Sul. No caso, voos do Brasil é uma coisa assim um pouco até irrealístico, né? Porque na verdade, não existe voos diretos para a Áustria já faz muito, 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 muito tempo. Então não faz assim, isso é apenas uma desses, vamos dizer assim,
uma conotação política, dizendo nós vamos fazer o possível para que esse vírus não se espalhe pelo país. Bom, e acabei que não falei, a taxa fixada, né, pelo menos aqui a nível europeia, a nível União Europeia, desculpa, vai ser a taxa de 100 para cada 100 mil habitantes. Mas como eu falei, isso é dados oficiais, o que infelizmente no Brasil nós não temos. E aí fica realmente uma situação bastante difícil, porque a gente não sabe, né, o que nós não sabemos, né, como resolver, o que fazer, como é que a gente pode se organizar. Pelo menos essa é a pergunta da vez. Eu imagino que há muitos de vocês que moram aqui na Áustria também estão pensando como é que a gente pode, se é possível, o Brasil nessas condições. Tá certo mesmo vacinados, né? Por exemplo, meus pais no Brasil já foram vacinados, eu serei vacinada nas próximas semanas, mas a gente ainda vai ter que pensar muito, porque infelizmente para nós não é fácil. Tá certo? Muito obrigada pela atenção de vocês, espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para vocês. Se você mora aqui na Áustria, não deixe de se inscrever para a vacina. Eu gravei um vídeo explicando na tela do celular como que você se inscreve. Isso é muito importante. Não é necessário obrigatoriamente o e-card, por exemplo. É importante que você se vacine para você. E já é, vamos dizer assim, no limite, se você precisar ir ao Brasil, se você já estiver vacinado, já é uma coisa muito boa para você e uma coisa muito boa para sua família também. Então, não deixe de se vacinar. É muito, muito, muito importante, tá certo? Muitíssimo obrigada pela atenção de vocês. Se vocês gostam de histórias cotidianas Brasil e Europa, não deixe de se inscrever no canal. Se vocês gostaram do vídeo, curte, compartilha e a gente se vê num próximo vídeo aqui. E não se esqueçam, permaneçam saudáveis, cuidem-se muito e até o próximo vídeo.